vai gravar, porque a ideia. Isso, aí a Cintia já iniciou a gravação aqui, só para todo mundo ficar ciente, tá? A gente está gravando, o objetivo é a gente ter esse material aí, tanto para vocês, eventualmente, querendo rever, né? Alguma parte aí que eventualmente perderam, quiserem retomar alguma questão aí, mas também deixar gravado aqui para quem, porventura, por uma questão às vezes de agenda, não conseguiu participar. Depois a Camarbe vai enviar aí mensagem para todo mundo com link, tá? Para vocês todos terem aí essa gravação. E aí eu já. Aquele disclaimer básico, né? Quem concordar em ficar nesta reunião, falar, abrir a câmera, estar dando sua autorização aí para a gente poder usar sua imagem nesse momento aí. E, obviamente, é uma imagem que tem como objetivo principal ajudar todos vocês aí, os nossos colegas que vão participar como avaliadores da competição, a se prepararem melhores de garantir aí o máximo de qualidade para esse evento que é tão importante para a formação aí dos nossos futuros colegas da mediação, né? Então, assim, eu acho que era essa minha palavrinha inicial aí. Eu vou passar o bastão agora para a Mônica e dizer assim da minha alegria enorme da gente estar retomando essa parceria aí antiga nossa com o ICFML, né? A competição começou com uma parceria junto com o ICFML e, sobretudo, pensando ali nos critérios de avaliação e como trabalhar essa formação aí dos futuros mediadores, advogados, negociadores. E agora a gente está retomando isso de uma forma mais efetiva com esse um dos movimentos, né? Que é a realização desse workshop, mas entre muitas coisas aí que a gente ainda pode programar aí com a parceria aí da Mônica, da Beatriz, da Renata e de toda a turma aí do CFML, que eu sei que tem muita gente aqui que também está muito próximo lá do CFML. Mas é isso, obrigado, Mônica, de coração aí por ter aceitado o nosso convite. Beatriz também sempre nos dando muito apoio aí. E aqui internamente na Camab, Cíntia aí nos bastidores, cuidando de toda essa parte logística, e Luísa, nosso braço aí, direito, esquerda, perna direita, fazendo tudo acontecer aí para gente da melhor forma possível. Mas vamos lá, Mônica, a bola está com você. É. Então, oficialmente aqui, boa noite a todos e a todas. Aqui é um prazer enorme, como o Leandro falou, a gente poder colaborar de alguma forma aqui, né, somando esforços para para incrementar cada vez mais o sucesso da competição, já está no calendário nacional, e a gente sabe da importância para os estudantes, né, na criação de mercado, na difusão da cultura da mediação no Brasil, e a importância da gente estar muito alinhado, né? Então, esse movimento aí da gente fazer um workshop, primeiro agradecer aqui ao esforço, a dedicação dos avaliadores que estão aqui, que estão dedicando tempo, dedicando esforços aqui para tornar essa competição um sucesso. E para a gente estar alinhado, falando aqui a mesma linguagem, porque há uma expectativa muito grande desses alunos que se dedicam muito, aí estudam o caso, passam às vezes meses a fio treinando e eles têm uma expectativa muito alta com relação à competição, o que é excelente, né? Então a gente tem aí, deixa eu passar aqui, tem uma apresentaçãozinha aqui que a gente fez, uma coisa breve, porque nós sabemos que são todos mediadores muito experientes, não é? Mas cada um tem um modo de agir, uma prática profissional. A gente sabe que a prática é uma coisa e uma avaliação numa competição universitária, com regras específicas, é um trabalho bastante específico, né? Então, é nesse sentido que a gente vai conversar aqui com vocês hoje, tá? Então, essa aqui é a nossa agendinha, tá? Que vocês estão vendo aí. O Ô, que é Mônica, esse alinhamento? Diga, querida precisa Beatriz. compartilhar, tá? Ah, Eu não estou tinha compartilhando, não. interrompido, não, tinha Ah, interrompido, desculpa. desculpe. Não, não, desculpa eu. Ela estava certa que estava compartilhando aqui e não tá. Então, Aparecendo é, agora foi, agora certinho. tá? Beleza. Bom, então aqui, essa nossa parceria aí com a Marvis CFML, como o Leandro falou, né, desde o início e que segue, e o que a gente puder colaborar aí, estamos juntos, não é?
Bom, então vamos falar um pouquinho desse trabalho do avaliador e, em especial do alinhamento. A importância de estarmos aqui alinhados, trabalhando com os mesmos critérios, com mais ou menos o mesmo vocabulário, evidentemente cada um com seu olhar, com a sua percepção, mas para que a competição possa ser justa para as equipes, não é? Para que a gente possa fornecer, entregar um resultado para eles que reflita, que esteja em consonância exatamente com as regras da competição e com o que é esperado de cada um das equipes e das figuras aí na mediação, seja do mediador, seja dos advogados, seja dos negociadores, né? Então, a gente vai falar um pouco desse alinhamento, depois a gente vai fazer uma revisão breve aí dessas fases da mediação e desses critérios que o CFML está alinhado com critérios internacionais vinculados ao IMI, International Mediation Institute. É uma padronização global e o que se quer exatamente é que esses estudantes tenham um olhar global sobre o trabalho a ser desenvolvido no ambiente de mediação. Como é que a gente dá um feedback, né? A importância do feedback para esses alunos, como fazer isso de uma forma que seja exatamente que os ajude, incremente aí as ferramentas deles, não é? E aí é uma maneira da gente poder trabalhar também alinhados, não é? A gente cuidar da nossa neutralidade, somos todos humanos, a gente tem que olhar um pouco para nós mesmos, né? Como é que a gente pode é, ter um olhar objetivo para uma tarefa que muitas vezes tem um conteúdo subjetivo bastante grande. Então, como é que a gente se coloca ali? E depois Leandro vai falar mais especificamente aí das regras da Camarbe, tudo que está disponibilizado para vocês, e a gente vai insistir muito com vocês, tudo está disponibilizado no site e é preciso que os avaliadores se debrucem aí para incorporar tudo que é esperado desses alunos, tá? Então, voltando aqui para o alinhamento. O que é esse alinhamento? O sucesso da competição realmente depende que a gente entregue um resultado justo para esses alunos todos. Imagino que eles estão há meses se dedicando, há meses trabalhando, conversam entre si, as equipes conversam, os coaches conversam entre si, sabem do que foi comentado numa sala, sabem do que é comentado em outra sala. Eles muitas vezes comparam comentários, comparam o que é dito, né? Então é preciso que os critérios que vão ser avaliados e vão ser observados precisam estar muito bem definidos, muito claros para eles. A gente precisa trabalhar com os mesmos critérios, né? Então, esses critérios, eles são essenciais para a prática da mediação, da advocacia na mediação. A gente está criando aqui um mercado de profissionais, não só de mediadores, mas cada vez mais se sabe da importância do advogado aí que se prepara, que sabe advogar na mediação, a importância desse papel e também dos negociadores, que são essas figuras que vão viabilizar muitas vezes um cenário aí de consenso. Então, como é que é feito esse alinhamento, né? É com base nos comportamentos, com base no que vai sendo exposto ali ao longo da competição, através de marcadores, que a gente tem que observar, marcadores específicos, né? Que a gente vai identificar, vai avaliar. Isso aqui funcionou, o impacto naquele momento é o impacto esperado, né? Para cada fase do processo de mediação, qual é o impacto, o que é o objetivo daquela fase e a atitude de cada uma dessas figuras vai provocar um impacto e esse impacto é que precisa ser avaliado, né? Aqui a gente colocou um link, a gente vai distribuir esse material aí também, né, Leandro? Além da gravação, a gente vai distribuir esse material, vai estar, enfim, disponível para os avaliadores todos. Mas aqui a gente aproveitou e fez aqui um QR Code, né, para todo mundo já acessar diretamente lá no site da Camargo todo o material
disponível, que está disponibilizado, que precisa ser conhecido pelos avaliadores. Isso aqui é fundamental. Então, aqui tem os critérios de avaliação, o cronograma, as regras da competição. Então, esse é um material que precisa ser conhecido pelos avaliadores, porque vão surgir questões ao longo das sessões e muitas vezes os avaliadores serão chamados ali para dirimir uma dúvida, né, resolver uma questão. Então, é preciso conhecer as regras da competição, né? Conhecer o caso, né? A gente faz aqui um apelo bastante enfático para que os avaliadores leiam o caso, saibam do que se trata, né? Porque esses meninos estão estudando há muitos meses, não é? E cabe a nós também participarmos todo esse esforço aí, conhecendo o caso e as regras da competição, né? Então, a gente colocou aqui um QR Code para facilitar vocês a irem direto para a página, né? E fazemos aqui um apelo para que todos leiam aí. Bom, aqui a gente agora vai fazer uma rápida revisão. A gente tem aqui um corpo enorme de mediadores fantásticos, muito bem preparados. A gente agradece, reitero aqui nossos agradecimentos, mas é sempre bom a gente rever, né? Fazer uma revisão do que é esperado, quais são essas fases, o que a gente pretende, o que a gente vai avaliar, né? Então, a gente volta aqui na busca aqui, digamos, de um material de referência, que são os critérios de certificação de CFML. Então, aqui, só para aqueles mediadores que não são certificados em CFML, os certificados em CFML já conhecem, né? Mas a gente faz aqui, na busca exatamente dessa equalização, desse alinhamento de todos, esclarecer que esses são critérios que são adotados internacionalmente, são estándares, padrões internacionais, e que, quando um mediador se submete a um exame de certificação, né, ele vai ser avaliado por esses critérios. Então, com esse olhar é que a gente vai conferir ou não uma certificação internacional para um mediador, né? Então, vale a pena aqui, a gente também também aqui tem o QR Code, porque essas letras ficaram muito miudinhas aqui, né? Mas a gente está disponibilizando também pelo QR Code, e aí a gente tem aqui as fases da mediação, mediação passo a passo. Então, a gente tem aqui aquela primeira introdução, né? A abertura. Qual é o foco da abertura? O relacionamento ali, tá? Qual que é o objetivo desse momento? É trazer confiança para as partes no processo de mediação e no mediador. Esse é o objetivo dessa fase. Como é que a gente vai avaliar o mediador aqui nessa fase? Qual é o impacto que ele vai causar aqui nesse momento, nesse momento da abertura? Tá? Ele tem que realizar o discurso de abertura, ele tem que ser breve e claro, perceber se houve compreensão dos envolvidos ali sobre o processo, tem que promover a inclusão de todos os presentes, vai definir os times, vai criar rapport, vai estabelecer autoridade sobre o processo de mediação, né? E vai abrir para as declarações iniciais. Então, aqui não parece mais na introdução, já ali no discurso de abertura, embora ele tenha que ser. Olha quanta coisa eles têm que dar conta, né? Da clareza, de serem rápidos, enfim, estabelecer inicialmente ali um rapport. Então, todo essa expectativa é que precisa ser avaliada aqui enquanto o que eles têm que demonstrar e nós, enquanto avaliadores, temos que observar. O mediador criou o rapport, ele fez a inclusão de todos que estavam ali presentes. Bem, aí ele passa, então, as declarações iniciais das partes, tá? E aí?
Qual é o objetivo dessa fase? O objetivo dessa fase é justamente entender o que está trazendo essas pessoas ali à mediação. Por que que elas buscam a mediação? Qual é o caso, né? Os temas que devem ser discutidos. Ali elas vão fazer a apresentação do caso. E aí, o que que o mediador, estamos aqui por enquanto falando do mediador, né? E o que que o mediador vai fazer aqui? Vai já começar ali a estipular de alguma forma o regramento daquele procedimento, né? É preciso ouvir, não interromper, a despeito das emoções que podem aflorar, né? E vai tranquilizar as partes no sentido de que vai ser mais para frente será dada oportunidade de maior troca de informações, né? Enfim, garantir que esse regramento inicial seja dado, tá? Muito bem. Isso aqui, não, evidentemente, não é o nosso objetivo aqui ensinar ninguém a fazer mediação aqui. Nós estamos só justamente revendo esse passo a passo para que nós estejamos alinhados todos com o que? Qual é o foco de cada fase, qual é o objetivo ali naquele momento e qual é o procedimento que a gente espera do mediador. Sessão conjunta, reflexão e resumo, né? Então, nesse momento aqui, o foco é refletir sobre aquilo que as partes falaram, né? Promover essa escuta recíproca e própria, né? E resumir o que está sendo trazido ali, né? Então, o que que se espera do mediador? Fazer um sumário e reformular o que foi dito de forma neutra, integrando o conteúdo e os sentimentos. Depois verificar se as partes, se ele percebeu bem, se é aquilo exatamente que eles queriam trazer para a mesa de mediação. Fazer uma checagem aqui daquilo. E sair da sessão conjunta com uma definição de agenda, tá? Identificação das questões, contextualização, enquadramento e trazer objetividade aqui às questões que vão ser debatidas mais adiante, né? E, bom, aqui, o que que se espera do mediador? Que ele tente organizar a história, o que está sendo trazido, em pontos a serem discutidos, né? Indicar as partes que podem sempre, essa agenda é dinâmica, ela ao longo da mediação, ela é viva, ela pode ser modificada conforme a discussão for sendo encaminhada, né? É um início de organização de ideias, então o mediador aqui vai ajudar as partes a organizarem as suas ideias. E aí, e tranquilizá-las também que isso aqui é uma fase e que vamos caminhando no sentido de discutir as questões e verificar se as necessidades e os interesses estão sendo contemplados, estão sendo identificados. Bom, nas sessões privadas, o foco é o aprofundamento das questões, né? Então, aquelas questões que foram trazidas vão ser aprofundadas nas sessões privadas, se houver, enfim, né? A gente está tratando aqui das fases e dos seus objetivos, mas enfim, depois a gente vai lá para as regras da Camarbe, né? E aqui a geração de opções. Esse é o foco das sessões privadas. Então, vai ser uma avaliação aí, né, da experiência do participante em relação à mediação, para trazer, primeiro, confirmar se todas as questões estão sendo trazidas ou se há alguma coisa que não pôde ser revelada num primeiro momento e que pode vir aqui de alguma forma a ser trazida, né? Esse é um momento muito precioso, nós sabemos todos como mediadores que esse aqui é um momento precioso aqui para aprofundar essas questões e trabalhar também com a criatividade aí das partes no que diz respeito à geração de opções, tá? Aí tem sempre o mediador, o que que se espera do mediador aqui? Que ele faça de novo uma checagem com relação à confidencialidade ali daquela sessão privada, né? Que ele cheque isso, né?
se o que que ele pode levar, o que que ele não pode levar para uma futura sessão conjunta, e aí fazer aqueles testes, né, do que pode acontecer se o acordo, se não for possível chegar a um acordo, fazer aqueles testes com relação à BATNA e à WATNA, né? Bom, depois faz uma negociação, uma fase de negociação, em que há um alinhamento aí, né, com relação à negociação. O que se espera é que o mediador ajude as partes a poderem negociar diretamente, né, para que uma possa falar para a outra, de maneira que elas possam se ouvir, que haja uma compreensão mútua dessas opções, né, e vai se resumir, então, o que está sendo discutido ali e se caminha no sentido da conclusão e do acordo, esse compromisso, como é que ele vai ser documentado, enfim, como é que ele vai ser finalizado. Então, isso aqui na verdade, é só para a gente pontuar aqui o que que a gente vai olhar, onde a gente vai depositar o nosso olhar. Eu queria só rever isso aqui com vocês, só para a gente exatamente identificar a importância da gente ter clareza quanto ao foco da fase, o objetivo e o que que se espera aqui no caso do mediador, tá? A gente também tem aqui todos os critérios, tá? Que são marcadores aqui a serem identificados, tá? Como a gente faz uma avaliação para conferir uma certificação, tá? Então, é um material também de estudo, digamos, de referência, né? E aqui, então, o que que se espera dos advogados aqui? Ai, Mônica, volta só um minutinho, o amarelo. Claro, Pondo aqui no meu diga. iPad para eu não perder isso. Ah, é, porque tem o QR Code aqui, né? Obrigada. Nada. E aqui os critérios dos advogados, tá? Então, aqui o nosso objetivo não é ir aqui na minúcia, mas é fazer um convite a vocês de reverem isso aqui, reverem esses critérios e terem bem presentes esses objetivos todos e como é que esses objetivos são alcançados através do comportamento desses atores, digamos assim, no cenário de mediação, que são os mediadores, os advogados e os negociadores, né? Bom. Aí a gente vai aqui rapidamente falar sobre como dar um feedback. O feedback é algo que é muito importante para os alunos todos e para os participantes da competição, porque é a partir do feedback que eles vão evoluir. Eles têm um crescente ao longo da competição, né? Eles começam ainda muito nervosos, estão ainda ali mergulhando naquele cenário. E a partir de cada feedback que eles recebem, eles vão evoluindo, vão incrementando a, a atuação deles. Eles vão percebendo aquilo que eles precisam melhorar e aquilo que eles estão fazendo bem e que eles podem seguir fazendo, né? Então, a gente tem que ter muito presente esse intuito de melhoramento. A gente tem que estar genuinamente com a intenção de ajudar esses competidores, que são todos estudantes de direito, né? Então, eles estão recebendo aquele feedback. A Ana Maria Gonçalves costuma dizer que é uma prenda, né? Como ela diz em português de Portugal, é um presente que se dá aos competidores. E a gente tem que trabalhar nesse sentido, a gente tem que dar um presente para eles. A gente tem que ter esse foco no futuro, né? Que o objetivo é motivá-los e não desmotivá-los, porque muitas vezes uma palavra de um avaliador, né, pode desmotivar uma equipe. E é exatamente o que a gente quer, o oposto. É que eles se sintam motivados a continuar, se sintam motivados a aperfeiçoar, a incrementar, né? Então, foco no futuro. Temos que ser específicos, tá? Eu estou falando disso, a gente está relacionando a um critério, a gente tem esses critérios em mente. Então, por isso que é bom a gente fazer uma revisão disso. Qual é o objetivo dessa fase? Qual é o impacto que se quer nessa atuação, né? Então, a gente tem que fazer uma relação direta,
né, daquilo que se espera, do foco, do objetivo daquela fase com o que a gente está avaliando, né? Então, aqui a gente faz referência ao critério. Muitas vezes é muito bom a gente fazer até abrir aspas e dizer, naquele momento em que você falou isso, fecha aspas, você atingiu, você fez, estabeleceu um excelente rapport, você reconheceu, identificou o interesse, você fez um excelente resumo. Enfim, é importante nessa fase fazer o resumo, aqui a construção da agenda, enfim, faz uma referência específica. Naturalmente, esses feedbacks aí é o talento que a gente conta aí dessa equipe maravilhosa aí na concisão, porque a gente tem tempo limitado para dar esses feedbacks, né? E eles também não têm capacidade de aprender tudo o que vai ser dito por vários avaliadores, então a gente vai focar naquilo que é mais, que se destaca mais, de forma concisa e clara. Sem julgamentos, naturalmente, né? A gente, aquilo que eu mencionei, a gente tem a percepção de que são estudantes, estão nervosos, estão sob pressão, querem dar o melhor deles a nossa fala é muito importante. Eles percebem os profissionais que estão ali avaliando, então a palavra que a gente utiliza aqui, né, pode muito bem desmotivar uma equipe, ou, pelo contrário, incentivá-la, que é o que se quer, né? E a gente também não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. O que está se falando é uma opinião sobre um comportamento observado e ninguém precisa passar a mão na cabeça desses alunos, né? O que a gente fala sempre é que a gente começa o feedback pelo aspecto positivo, um feedback positivo daquilo que eles foram bem, daquilo que eles trabalharam bem, que precisa ser mantido, e um feedback de melhoramento, de evolução, né? Então a gente não traz esse conteúdo de julgamento, de reprovação, de inadequação. É muito mais um comportamento de evolução, de aprimoramento, tá? Bom, a gente tem que cuidar da nossa neutralidade aí, né? Uma das coisas que é importantíssima é que eles percebam, a gente vai exigir tanto deles, a escuta ativa, não é? Que a gente perceba que eles estão ali presentes naquele momento, eles têm que perceber isso também com relação aos avaliadores. É importante estar ali naquele momento, né? Atentos, prestando atenção. Eles também têm uma avaliação recíproca, né? Muitas vezes a gente sabe, todo mundo tem agenda, somos profissionais e tal, mas ficar olhando no celular, tá distraído, ficar fazendo comentário com o colega do lado, muitas vezes isso impacta os alunos ali no que eles estão percebendo da avaliação deles, né? Então a gente está ali presente para eles, estamos ali para esses alunos, né? Lembrar sempre que a avaliação é diferente da prática. O trabalho do avaliador não é o trabalho do mediador, não é o trabalho do advogado na mediação. A gente não vai substituir a eles ali. A gente está avaliando, né? Então a gente tem que perceber com humildade isso, né? Reconhecendo essa diferença e estando ali exatamente para acrescentar, para ajudá-los, né? E reconhecer que a gente tem naturalmente vieses, a gente tem, isso é natural do ser humano, né? Então a gente tem que perceber ao longo do trabalho enquanto mediador o que de fato é necessário. E muitas vezes a gente se surpreende, porque esses alunos, esses estudantes podem fazer de uma maneira diferente do que você faria, mas atingir o objetivo daquela fase, atingir ali o que é esperado, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter esse olhar humilde até para reconhecer que ele fez diferente do que eu faria, mas ele atingiu o objetivo, ele atendeu ao critério, né? Então, é um trabalho aqui é, específico que demanda o nosso esforço aqui, né? Principalmente de equalização, para que a gente trabalhe com critérios objetivos aqui, para que a gente possa entregar para eles um feedback e um resultado justo que eles merecem em função de todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo desses anos. Eu espero ter trabalhado aqui com vocês no meu tempo aqui, que eu tinha me comprometido aqui com
com o nosso querido Leandro a falar aqui com vocês, mas queria abrir aí se alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguém gostaria de fazer algum comentário. Fique à vontade, tá, gente? Assim, apesar do que eu vou dar sequência aqui com outros pontos, né? Mas se vocês quiserem colocar alguma questão aí para a Mônica, fica super à vontade também. Senão a gente segue aqui no final também, vocês comentam, acho que da maneira que vocês se sentirem mais à vontade. Como a gente falou lá no início, está sendo gravado aqui para ser disponibilizado para todo mundo também, quem quiser voltar aí e tal, não peguei alguma informação, quero retomar, a gente segue. Eu vou começando aqui, mas se alguém quiser falar alguma coisa, sinaliza aí também, tá, gente? A ideia aqui é tratar agora sobre especificamente a perspectiva da competição. A ideia da Mônica foi trazer um pouco da experiência até do próprio CFML, como ela colocou ali os critérios do CFML, como o CFML trabalha essa avaliação dos profissionais que vão atuar, seja como mediadores, seja como advogados na mediação. E agora eu vou trazer um pouquinho de um panorama geral do que está naqueles documentos que a própria Mônica colocou. É importantíssimo, né, já de cara aí, reforçar a necessidade de todo mundo acessar os documentos, né? Existe um documento lá na página da competição, no site da Camarb, que estabelece de forma muito clara quais são os critérios de avaliação que devem ser considerados para mediadores, negociadores, que seriam os representantes legais das partes e tudo, e advogados. Então, seria importante que vocês lessem esse documento. Tem as regras da competição, que separa ali tanto regras para a fase escrita quanto para a fase oral, regras de classificação, distribuição de notas e tudo. E tem o caso, né, que é o ponto central aí, ou seja, como que eu vou avaliar uma equipe, saber se ela está montando estratégias adequadas, se ela está negociando de forma correta, se eu não sei qual que é o caso que eles estão discutindo, né? Se eles estão usando informações realmente do caso, se eles estão inventando coisas, né, que não fazem sentido ali. Então, é importante, mesmo que a gente saiba que tem muitos avaliadores que não são da área empresarial, que às vezes tem até uma vivência de mediação em outros contextos, de família, mediação judicial, algum outro contexto, e que nunca chegou, talvez, a lidar com conflitos empresariais dessa complexidade, mas é importante que vocês leiam o caso até para poder ter acesso a essas informações, ou pelo menos um conhecimento mínimo. Além dessas informações do caso que estão disponíveis, a comissão redatora está também trabalhando naquele documento que é um apanhado geral do caso, faz um pouco de um resumo do caso e principais alegações que podem eventualmente ser trazidas pelas equipes. É um documento muito voltado ali para a área para a competição de arbitragem, mas muitos desses argumentos que os alunos usam na competição de arbitragem, eles são utilizados na de mediação e devem ser utilizados na competição de mediação, claro que com uma outra lógica, não é a lógica do contencioso, nem a lógica de argumentar para desconstruir o argumento do outro, mas trazer informações técnicas, informações jurídicas para enriquecer o debate e construir um processo de tomada de decisão ali, claro e sólido em torno de quem está participando, né? Mas vamos lá, deixa eu passar aqui algumas questões que eu trouxe aqui da minha apresentação, e aí o que vocês tiverem de dúvida também, eu fico super à disposição aqui para poder ajudar. Então, só para a gente poder entender o panorama geral dessa fase oral, que a competição vai entrar agora, na semana que vem, a gente tem ali uma previsão de uma primeira fase, que são as rodadas classificatórias, né? A ideia é que sejam 6 painéis por equipe, então cada universidade, cada escritório inscrito para participar da competição de mediação vai fazer 2 painéis como equipe requerente, 2 painéis como equipe requerida e 2 painéis como mediadores. A ideia é que aquela dupla de requerentes, dupla de requeridos e dupla na verdade, e mediador tenha pelo menos 2 oportunidades de mostrar a sua forma de atuar, até para poder ter uma equalização ali melhor das notas que virão. Depois a gente entra nas rodadas eliminatórias, ou seja, existe um ranqueamento a partir das notas que essas equipes recebem nas rodadas classificatórias, a gente tem um ranqueamento ali, e aí essas equipes passam
para quartas de final, sendo as selecionadas vão para semifinais e chegam na final ali. Obviamente que o número de rodadas ele vai variando de acordo com o número de equipes inscritas. A gente tem também ali a parte da premiação que vem ao final, e aí a gente tem premiação tanto para as equipes de advogado / negociador, quanto equipes de mediador, ou seja, quando você tem a premiação dada para a figura do mediador, em separado das equipes que ganham pela atuação ali como partes no processo de mediação. E aí tem também as premiações pelos melhores oradores e plano de mediação, etc. Essa fase oral, como todos vocês sabem, ela vai ser em São Paulo, e inclusive com a possibilidade de quem não for avaliar ou não for participar como orador, também poder assistir essas rodadas ali como ouvintes. Então, essa é a estrutura geral ali dessa etapa. Os painéis, vocês sempre vão encontrar 3 equipes. Uma equipe que vai fazer o papel da requerente, tendo um advogado ou advogada, um negociador, negociadora, uma equipe requerida, advogado, negociador também, e uma equipe mediadora, ou seja, a gente vai ter na nossa frente 5 pessoas sendo avaliadas. E é importante que os avaliadores eles se organizem para poder conseguir ter essa visão geral, mas também individualizada de cada um. É um trabalho hercúleo ali, super difícil realmente, é muita coisa acontecendo, são muitas informações, muitos critérios que a gente tem que observar, por isso a importância do que a Mônica falou, da leitura prévia desses critérios, da leitura prévia do caso, das regras, para que isso não seja uma preocupação a mais ali na hora. Cada painel ele vai ter uma duração ali máxima de 90 minutos, e nesses 90 minutos é tudo. É do bom dia, boa tarde até o tchau. Né? Isso inclui intervalos, né? As tais pausas técnicas ali para conversa entre advogado e negociador, ou realização de cálculos, as sessões privadas ali entre mediador e requerente, ou mediador e requerida, e sempre com a participação de 3 avaliadores. Tá? Os painéis vão ter sempre 3 avaliadores ali que vão ter que se organizar para ter essa visão global ali do painel. Dentro, como eu falei, né, dessa dinâmica ali, além da sessão conjunta que vai estar acontecendo ao longo desses 90 minutos, a regra permite que cada dupla de mediandos ali, advogado e negociador, solicite um intervalo, né, essa pausa técnica de até 5 minutos, e nesse momento fica na sala somente a dupla de mediandos, avaliadores e o público que está ali assistindo. Sai da sala a outra dupla e o mediador. Desculpa, na pausa sai isso, ficam os avaliadores e a plateia, e sai o mediador e a outra dupla. Então, se quem pediu o intervalo foram os requerentes, sai requerido e sai mediador. Todo mundo mais que estiver ali dentro fica. Aí, o outro lado, se pedir intervalo, aí sai a dupla, a outra dupla, né? O cálculo, que é a sessão privada, é basicamente a mesma lógica da outra, só que o mediador fica, e nesse caso o tempo é maior, são 10 minutos no máximo para a sessão privada, e aí a outra dupla que não vai fazer o cálculo sai e todo mundo mais fica dentro da sala. É importantíssimo observar se o mediador, a mediadora que está ali atuando, está fazendo o controle correto desses tempos todos, tá? Um dos critérios de avaliação do mediador é controle do tempo total da sessão dos 90 minutos, controle dos intervalos de 5 minutos e controles do cálculo de 10 minutos, tá? Como eu falei, esse tempo total aí inclui tudo isso, e o mediador, a mediadora tem que controlar isso aí, vocês têm que observar. É importante sempre que os avaliadores tenham lá também seu cronômetrozinho e acompanhem isso para ver se de fato o controle do tempo está sendo feito corretamente pelo mediador, pela mediadora, tá? Algumas regras aí importantíssimas para serem observadas durante a realização dos painéis, né? Por uma questão de experiências anteriores, de comunicações indevidas entre equipe e oradores, a gente já há algum tempo a gente proíbe totalmente qualquer tipo de material eletrônico ali que possa viabilizar o contato de quem está na rodada com quem está fora. Então, assim, qualquer tipo de aparelho eletrônico, celular, smartphone, o smartwatch,
é importantíssimo. Ah, mas como que eles vão fazer o controle do tempo? Desde o ano passado, nós deixamos muito claro para as equipes que se eles quiserem, e eles precisam fazer o controle do tempo, eles têm que levar ali um cronômetro deles, né? Então, isso é algo que é responsabilidade das equipes providenciarem esses cronômetros analógicos ali, né? Voltamos à época ao tempo das cavernas, mas em tempos em que a tecnologia ela funciona contra o propósito do que a gente está fazendo, que nós temos que dar um passinho atrás aí na tecnologia, tá? Outra coisa, não tem qualquer tipo de possibilidade de alguma equipe. Ah, eu gostaria de apresentar uma estratégia, uma proposta de acordo que nós fizemos aqui no PowerPoint. Não existe isso, nenhum tipo de entrega de material físico, nada. Os avaliadores não devem receber absolutamente nenhum tipo de material. A gente já teve essas situações em anos anteriores que geraram muito desconforto. Então, qualquer solicitação das equipes de uso de qualquer tipo de ferramenta ali para poder passar alguma informação, vocês vão cortar, eles vão ter que usar realmente o princípio da oralidade aí, da mediação, previsto em lei, para poder fazer a comunicação que eles precisam do que eles tiverem que fazer durante as sessões, tá? Qualquer tipo de comunicação é restrita aos 5 oradores, eles têm que imaginar que estão dentro de uma sala fechada, como se avaliadores e público não existissem, né? Qualquer comunicação que fuja desse quadrado ali em que eles vão estar ficticiamente inseridos é proibida, tá? Então isso é importante observar. Qualquer uma dessas violações aí, vocês podem deliberar entre os avaliadores como que vocês vão eventualmente penalizar cada equipe aí. E aí o que eu vou pedir, gente, em caso de dúvida, em caso de surgir alguma situação que vocês não tenham absoluta certeza sobre como lidar com elas, peçam um tempo para as equipes, entrem em contato com a comissão organizadora, não se prontifiquem a criar regras que não existam, não usem a criatividade de vocês para dar soluções que fujam do padrão da competição, porque nós já tivemos casos anteriores, isso gera uma dor de cabeça enorme depois para a comissão organizadora, porque às vezes, na melhor das boas vontades, algum avaliador resolve dar uma orientação para a equipe, resolve sinalizar alguma coisa que contradiz a regra ou que não está nas regras, e às vezes isso abre um precedente complicado para a comissão organizadora gerenciar. Na dúvida, pede para. Tem sempre alguém nas salas ou no corredor ali à disposição para ajudar vocês, pede a ajuda da comissão organizadora e algum de nós vai se prontificar a ajudar a resolver alguma situação mais complicada que esteja lá. Mas, por favor, não se manifestem, não se comprometam passando alguma informação que, eventualmente, vocês não tenham ali nas regras de forma muito claro estabelecido aquilo, tá? Então, isso peço essa atenção de vocês nesse ponto aí, tá? A distribuição de pontos, o que é importante vocês entenderem? A nota para cada competidor, ela vai de 50 nota mínima até 100 nota máxima. Cada avaliador vai dar a sua nota separada dos demais. Mínimo 50, máximo 100, tá? No total, portanto, cada participante ali do painel vai ter uma nota máxima de 300 pontos. Então, essa é a nota principal que a gente vai ter ali sendo participando, sendo distribuídas ali, tá? Como eu já falei, serão em cada painel 3 avaliadores, tá? Então, a gente tem ali avaliadores que vocês podem se organizar. Você vai ficar mais de olho no mediador, eu vou ficar mais de olho nos advogados, você mais de olho nos negociadores, não tem problema nenhum, mas lembra que todo mundo vai dar nota para todo mundo. Então, não fiquem restritos a olhar só para um dos oradores que estão atuando ali. Olhem para tudo, tá? Depois vocês podem trocar alguma ideia e tal, mas você vai dar a sua nota independente dos demais. O que a gente sempre pede tenham pelo menos um momento ali de conversa para talvez evitar aquela situação de notas muito discrepantes ou avaliações muito diametralmente opostas. Isso gera, às vezes, um resultado no painel muito difícil da gente compreender e até explicar para as equipes depois, tá? Vamos entrar agora nos critérios específicos da competição.
para cada um desses oradores aí, tá? E isso que está aparecendo aqui, gente, para vocês na minha apresentação, é tipo um resumo, tá? É importante vocês lerem lá o arquivo que está na página da competição, que explica no detalhe cada um desses critérios aí, tá? Então, a gente tem um primeiro conjunto de critérios ali, que é em relação à consistência jurídica do que está sendo debatido ali pelos advogados. Então, que são os critérios dos advogados. Aplicação adequada da lei, da doutrina, de julgados, argumentação sólida, compatível com a solução consensual. Aí eu vou fazer um parênteses aqui de coisas que eu já vi acontecer em rodadas anteriores, inclusive às vezes de um mediador virar para as partes e falar, e os avaliadores acharam que isso é legal. Eu tive um painel que eu participei ano passado, se eu não me engano, que uma das duplas ali de advogados e negociadores começaram a entrar num debate que era super relevante dentro da dinâmica do caso, sobre aspectos jurídicos, doutrinários, legais do que estava sendo discutido ali. E aí o mediador virou assim: olha, vamos lembrar que na mediação a gente não discute lei, a gente não discute julgados, a gente não discute direito. Eu fiquei com uma cara assim, embasbacada. Como assim? Como que essa empresa, aí no caso era uma empresa pública, né? Era alguém da administração pública, vai tomar alguma decisão em qualquer tipo de método consensual em que não se discutam as bases legais, as bases jurídicas do que está sendo discutido ali, né? Então, toma muito cuidado com isso. Nós não estamos aqui para fazer mediação, de abraçar a árvore, de buscar a paz mundial. Gente, a mediação aqui ela é empresarial, a mediação aqui é focada em critérios, e a gente precisa ter isso tudo muito claro para todo mundo, né? A ideia é que a gente permita que os alunos eles saiam só daquela coisa fictícia, dos princípios da mediação, dos critérios abstratos. Eles estão lidando com um caso que é o mais real possível que eles podem avaliar, e que a gente pode avaliar e que eles podem simular. Então, eles estudam o direito, sim, eles correm atrás dos detalhes do caso, eles estudam os documentos que estão no caso. Então, vamos valorizar isso. Eu não sei aqui quantos de vocês já teve a oportunidade de fazer mediações empresariais, imagino que a grande maioria de vocês, mas você não vai virar para um advogado numa mediação empresarial e falar assim: olha, nós não vamos discutir os detalhes do contrato, nós não vamos entrar no que está previsto na legislação. Isso não existe, né? Obviamente que, às vezes, na mediação, o foco está em outras questões que são ali da maneira como cada um interpreta, das questões da relação ali, de como que aquilo chegou no ponto que chegou. Mas não vamos desconsiderar essa questão da preparação jurídica, acadêmica, dos detalhes do caso, de análise de documentos que eles fazem, e eles se dedicam muito para isso. Isso tem que ser valorizado, lógico, que não numa dinâmica de contencioso, de embate de argumentação jurídica, mas de conversa sobre um tema que tem impacto sobre o meu processo de tomada de decisão na mesa de mediação. Então, acho que isso é um ponto que eu vi já alguns painéis, e eu vi como que isso, às vezes, foi tratado de uma maneira até, de certa forma, inadequada. É importante a gente tomar cuidado com isso. E aí, obviamente, isso associado com uma questão de comunicação, nós falamos, obviamente, de comunicação não violenta, saber colocar a sua visão, saber colocar o seu ponto de vista sobre todas as questões que estão sendo colocadas ali de uma maneira clara, objetiva, exercendo ali sua escutativa, sabendo fazer a gestão ali das questões emocionais e da linguagem corporal adequada, né? Isso tudo vai ser relevante. Lidar com as informações que vêm do caso, por isso é tão importante nós, avaliadores, termos esse tempo para se dedicar para ler o caso, estudar, entender quais são as informações, quais são os dados que vão ser trabalhados pelas equipes ali durante os debates deles, né? Lembrar que na competição de mediação, os alunos recebem informações confidenciais que nós, avaliadores, vamos ter acesso a elas também, e observar como que essas informações, sejam as gerais, comuns ali, sejam as confidenciais, como que elas estão sendo trabalhadas na dinâmica ali daquela sessão, e observar como que eles estão trabalhando de fato com critérios objetivos na construção
de opções ali que possam gerar, talvez, caminhos para a solução ali do caso que eles estão lidando, né? E esse conhecimento que eles correm atrás, de buscar, de entender as questões técnicas, as questões jurídicas que estão por trás desse debate todo, e eu vou falar para vocês, eles estudam muito, né? No ano que a gente teve caso sobre direito de energia, os meninos entendiam tudo sobre sistemas elétricos, não sei mais o quê. Ano que a gente tem coisa de engenharia, o pessoal marca reunião com o engenheiro para entender. Então, assim, é um conhecimento que eles querem ter ali esse aspecto técnico, jurídico, e isso precisa ser valorizado também na competição de mediação. Nota, isso tanto para o advogado quanto para mediador quanto para negociador, é aquilo que eu falei, 50 a 100, né? Seria o 5 a 10 aí. Agora sim, o que a gente tem que considerar? O 5 é a pior nota, então é para realmente aquele orador que foi muito mal. O 10, gente, é o perfeito, eu não tenho nada para falar. Esse menino, essa menina foi assim, brilhante. Não tenho uma crítica. Ele agiu como agiria o melhor dos advogados do planeta, né? É difícil a gente imaginar alguém que seja tão ruim ou tão bom assim. Então, esses extremos aí, a gente tem que realmente avaliar com cuidado até que ponto faz sentido a gente atribuir essas notas aí mais extremas. Para negociadores, alguns critérios também que cabe destacar aí. O negociador, que seria o representante legal da empresa ali, né? Muito nessa visão aí, é, observar habilidades comunicacionais desse orador, então consegue se comunicar de uma maneira clara, objetiva, tem uma postura que demonstra uma escutativa, sabe se comunicar com o outro, considerando o que o outro trouxe para a mesa, como é que está a gestão das emoções. Claro que tudo isso, gente, é importante também ver o personagem, né? Às vezes, quando você tem ali alguém que tem um envolvimento mais emocional com o caso, talvez ele tenha as emoções apareçam um pouco mais, né? Mas em geral, isso tudo ali é tratado de uma maneira que eles conseguem manter na própria elaboração do caso, de maneira que eles consigam ter um controle emocional, de certa forma, até tranquilo, né? Enfim, alguns elementos aí, rapport, relação de confiança entre as partes, né? As técnicas de negociação, como que eles definem a maneira de trazer essas informações para a mesa, como que essas informações são trabalhadas, aquelas coisinhas lá, né? Foco nos interesses, não nas posições, foco na resolução do problema e não nos ataques pessoais, criar opções ali de ganho mútuo, aquela coisa toda que vocês conhecem muito bem, de alguma maneira aparece ali nesses critérios de avaliação. Outros elementos que aparecem ali nos critérios de avaliação dos negociadores, como que se dá ali o entrosamento entre negociador e advogado, ou seja, aquela dupla ali, como que eles trabalham juntos, como que eles fazem essa gestão do tempo, o meu tempo de fala, o tempo de fala da outra parte, respeitar as intervenções, os momentos de intervenção do mediador, né? Observar ali se eles souberam usar de uma maneira adequada tanto cálculos quanto os intervalos para conversar com seus advogados, ou se aquilo ficou muito artificial, só meio que para poder falar que fez. Então, tem que ter esse cuidado com essa artificialidade que às vezes a gente vê muito acontecer nas competições, acontece muito na de arbitragem, mas talvez até um pouquinho mais na de mediação, aquelas frasezinhas prontas, aquelas coisinhas meio fake ali que a gente vê acontecer com uma certa frequência. Então, quanto mais naturalidade, eu acho que mais valorizado o orador tem que ser. E aí, por fim, a avaliação do mediador, né? Então, o mediador ele tem que fazer a condução dessa sessão, passando por vários momentos ali. E aí, só um parênteses, até a Mônica trouxe isso na fala dela, existe um caminho ali de etapas da mediação que a gente imagina, espera que aconteça, mas lembra que os meninos eles têm 1 hora e meia para fazer tudo que der. Então, talvez naquela rodada uma equipe vai conseguir avançar um pouco mais, porque eles foram mais sucintos, mais objetivos, ou talvez não foram tão a fundo nos debates. E aí você vai para uma outra rodada e o pessoal não chega no mesmo ponto da sessão que os outros, né? Mas aí talvez eles foram muito bem, porque eles aprofundaram, o debate foi rico e tal. Então tem que olhar muito bem como que isso vai variar de uma rodada para outra. Mas no caso do mediador, tem algumas questões ali que ele vai trabalhando. Então, por exemplo, a questão da abertura, tem os critérios lá ligados à abertura, como que ele faz essa apresentação, essa exposição ali
do procedimento, tem a questão da construção da agenda, né, dentro daquilo que ele ouviu a partir do que as partes falaram naquela rodada. Tem muita equipe que o mediador vem já com uma agenda pronta de casa, mas às vezes as equipes trazem um discurso diferente daquilo que ele está prevendo, né? Então tem que ver se essa agenda que foi construída, ela é adequada com aquilo que foi falado ali previamente pelas partes. Como que o mediador ele movimenta essa fase do aprofundamento das questões, das negociações, como que ele promove, né, essa interação ali entre as partes, a questão da sua postura independente, imparcial, do início ao fim, né, garantindo ali a isonomia de lado a lado, está lá dentro dos critérios, como que ele faz a gestão das emoções ali, até que a questão das emoções na competição, gente, é até uma coisa interessante, porque assim, eles tentam fazer tudo tão by the book, tão bonitinho, que é difícil você ver alguém que se exalta um pouquinho mais. Eu até gosto quando eu vejo alguém que vem mais com um pouquinho mais de firmeza, um pouquinho mais de assertividade, que fica mais realista, né? Ou seja, aquela coisa muito paz e amor, muito, ai, que mundo lindo, estou aqui para fazer tudo que é melhor para a outra parte, e se der para resolver o meu problema também, isso é irreal, né? Então, quando a gente vê alguém que vem com um pouquinho mais de assertividade, um pouquinho mais de firmeza nas suas colocações, eu, Leandro, por exemplo, quando eu avalio, eu até acho mais bacana, e que eu acho que é mais realista. E o fechamento, né? Independente de até onde essas equipes foram, é ter um fechamento ali daquele momento, daquela sessão, né? Fazendo a conexão com o que seria previsto para uma continuidade, para uma próxima sessão. É importante tentar observar isso também, tá? Rapidinho aqui sobre os critérios de classificação e desempate, né? Só para vocês entenderem, as equipes elas se classificam pela média da pontuação, das pontuações de cada um dos medianos, então é a dupla, tá? Advogado e negociador, e os mediadores também, né? Então, assim, você tem a classificação das rodadas ali, das classificatórias, tá? Mas geralmente você tem a separação, medianos e mediadores. As melhores pontuações, obviamente, vai ter o ranking lá e avança. E o desempate, tem critérios de desempate estabelecidos nas regras ali também. E agora o seguinte, que é importantíssimo, isso inclusive deu problema na competição do ano passado. Então, assim, quando a gente entrar na fase de eliminatória, a partir desse ano, quem aí estiver aqui assistindo e estiver avaliando na etapa de eliminatória, você não vai mais definir nota para as equipes de mediandos, de advogado e negociador. Então, você tem a equipe A requerente e a equipe B requerida. E ao final você vai decidir qual que é a melhor equipe, qual que é a equipe que vai ser a vitoriosa naquela rodada. Mas mediador continua sendo por pontuação, porque você não tem mediador com mediador competindo, né? Cada mediador está sozinho buscando a sua melhor nota naquele painel. Né? Então, mediador continua sendo por nota, mas as equipes eu vou ter na rodada que está ocorrendo na sala 1, um daqueles dois vai sair para a próxima etapa. Na sala 2, um daqueles dois vai sair para a próxima etapa. Então, não é mais nota quando entra na eliminatória, vai para o esquema do mata-mata, como já é na competição de arbitragem. Tá? Um ponto importantíssimo, e aqui eu vou fazer um parênteses, talvez seja para mim o ponto mais relevante de toda essa conversa, o principal motivo pelo qual a gente está tendo esse workshop aqui, esse momento de conversa com vocês, tá? Eu sei que nós já estamos aqui no finalzinho do nosso horário previsto, mas eu queria muito que esse momento fosse talvez o momento mais de maior atenção de vocês. Obviamente que muita gente sabe do meu envolvimento com a competição há anos e tudo, então vira e mexe, chega para mim conversas de bastidores, né? E esse ano não foi diferente. Então, assim, todo ano eu recebo uma avalanche de comentários, elogios e críticas e reclamações de equipes, assim como de avaliadores e tudo, mas eu acho que nesse momento é importante eu dar para vocês um pouquinho da percepção das equipes e como que elas se sentem quando elas estão sendo avaliadas. E assim, como a Mônica falou, são meses que esses meninos e essas meninas estudam o caso, que eles se preparam, né? Tem gente que tá aí, já está na sua segunda, terceira, quarta participação na competição, então eles têm um nível de expectativa gigantesco em torno desse momento da fase oral, do que vai acontecer agora entre os dias 22 e 25 de dezembro. E o que eu vejo muito deles não é só uma questão assim, eu quero ganhar e se eu não ganhar eu vou reclamar.
eu vejo muitas vezes chegar para a gente questionamentos, seja da própria comissão organizadora, seja dos avaliadores, seja de que for, que fazem muito sentido, né? E uma das coisas que chegou para mim agora, antes da gente fazer estudo aqui, chegou semana passada, foi algumas conversas que rolaram entre os coaches das equipes, de como que eles consideram importante isso que nós estamos fazendo aqui agora com vocês. Eles, inclusive, chegaram a comentar quem já está aí há mais tempo participando da competição, como que funcionou bem aqueles momentos em que a gente tinha algumas competições, aquela época em que a gente tinha algumas competições, em que antes da competição a gente fazia essa reunião de nivelamento com os avaliadores. Alguns de vocês aqui participaram desses momentos, depois a gente entrou numa fase em que esse alinhamento não acontecia. Então, só para vocês terem noção, isso veio num comentário que chegou até mim, dos alunos falando assim, como era bom a época em que a Camarb, a comissão organizadora, promovia aqueles alinhamentos com os avaliadores, porque aí a gente tinha a certeza de que os avaliadores tinham tido aquele momento de pensar como deve ser feito um feedback construtivo, né? Então, eles até colocaram no comentário. A ideia da Camarb, eles colocaram assim, a Camarb exigir um feedback estruturado, um ponto de melhoria, um ponto de boa execução, e como que isso causava neles uma sensação de, cara, os avaliadores prestaram atenção, eles sabem avaliar corretamente. E aí também eles colocaram como que para eles é frustrante, contraprodutivo, né? E para a própria proposta de contribuir para o futuro da mediação, quando os avaliadores vêm às vezes, uma postura que, na visão deles, às vezes, desrespeitosa, de não dar um feedback adequado, seja pegando muito pesado na maneira de se dirigir para eles, e eles consideram até, às vezes, desrespeitoso, um comentário muito agressivo, ou muito desqualificando o trabalho deles, mas também eles acham muito ruim quando vem só aquele elogio vazio. Nossa, vocês foram ótimos, não tenho nada para comentar. Aí eles ficam assim, poxa, mas para mim é tão importante receber um retorno de profissionais que têm mais experiência do que a gente, que têm uma vivência maior, né? Então, assim, tiveram vários comentários que eu recebi muito nesse sentido. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui é meio que construído a partir do que eu e outros membros da comissão organizadora, como, por exemplo, a Luísa, que está aqui, o Fernando, o Fábio, que ficam mais envolvidos aqui na parte da mediação, eles colocaram. Então, assim, tomar cuidado para fazer feedback cuidadoso, coerente, alinhado com o que realmente aconteceu. Então, estar ali presente, prestando atenção e fazendo anotações do que de fato está acontecendo, né? Eles falam assim, ô Leandro, às vezes faço um painel, termino o painel, eu recebo só elogios, quando vou ver a minha nota foi péssima naquele painel. Ou então, a pessoa me descascou, falou que meu painel foi péssimo e a minha nota foi alta. Não consigo entender nada. Então, essa falta de coerência, eles percebem, e é importante a gente tomar cuidado com isso. E aí, dentro da linha do que a Mônica falou também, né? Tentem anotar situações específicas, questões que aconteceram ali no painel, para vocês, na hora de dar o feedback, vocês sinalizarem, olha, teve um momento que isso foi feito e que me chamou atenção, porque eu acho que quando você fez isso, você promoveu algo positivo. Então, olha, você percebeu que quando você fez essa intervenção, mediador, as partes travaram e gerou um impasse? Talvez se você fizesse de uma outra maneira, ou seja, até eventualmente dando dicas para eles de como melhorar, né? Então, acho que são coisas que a gente pode otimizar ali. Notas também, eles ficam muitas vezes incomodados, e aí, assim, eles falam assim, nossa, eu estou rezando por fulano de tal ser do meu painel, porque eu sei que ele dá nota muito alta. Ai, meu Deus, tomara que aquela avaliadora não caia no painel que eu vou fazer, porque ela só dá nota baixa para todo mundo. Vocês não sabem, mas eles têm as listinhas de como eles veem cada um de vocês também lá por trás. Então, assim, tem a torcida para um avaliador X e a rejeição a outro avaliador. Agora, quando eles têm avaliadores tão bons feedbacks e que as notas são coerentes com esses feedbacks, seja nota boa, seja nota ruim, eles vão receber aquilo de uma forma mais
tranquila, vão estar ali de coração aberto para receber aquele feedback. Então, quanto mais coerente for sua nota, né, melhor. E os extremos, gente, sempre são mal vistos pelos pelos avaliados, né? Você sair dando 10 para todo mundo, primeiro que você gera um desequilíbrio na competição gigantesco. Não estou dizendo que não possa dar 10 quando, de fato, aquele orador foi perto da perfeição. Mas lembra que vocês estão dando nota e a nota que você vai dar vai definir a classificação, o ranqueamento de todas as equipes. Então, às vezes, você chega lá muito empolgado, vou fazer meu primeiro painel da competição. Ai, que lindo, achei os meninos lindos, ai, que fofos que eles são. Vai lá e dá 10 para todo mundo. Aí, na hora que você vier para a segunda rodada, você diz, nossa, agora que eu estou vendo que tecnicamente esse aqui foi muito melhor que o outro. Poxa, mas eu já dei 10 para o outro. Aí, quem sabe o que você acabou de fazer? Aquele outro que foi pior do que esse que você está avaliando agora, ele vai entrar na frente do ranking daquele que você viu que de fato é melhor. E aí, quando a gente dá nota efetivamente criteriosa, com base nos critérios objetivos que você está colocando, isso é outra coisa que veio para mim, chegou para mim. Eles colocaram assim, Leandro, eles colocaram assim, discussão entre eles, tá? Que mandaram para mim. A Camab estabelece critérios. Esses critérios são divulgados para todas as equipes. As equipes se preparam com base nesses critérios. Aí, na hora do avaliador dar nota, ele dá a nota da cabeça dele, ele não segue o critério. Como que fica isso? Aí as equipes ficam perdidas, né? Então, assim, é importante tomar cuidado com isso. E aí os feedbacks têm que ser voltados, de fato, para poder ajudar nesse aprimoramento deles. Críticas vazias ou feedbacks absolutamente negativos não atende objetivo nenhum. O que isso acrescenta na formação desses meninos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem um objetivo acadêmico, pedagógico, de formação do futuro da mediação no Brasil, que nós todos temos uma responsabilidade muito grande. Então, é importante observar isso, tá? E aí eu acho que esse aqui já é o último slide, que eu acho que é importantíssimo, né? Reforçar, leiam os materiais que são disponíveis para a competição, né? Eu sei, assim, a gente agradece de coração a dedicação e o tempo de cada um de vocês. Nós sabemos que todo mundo aqui é super ocupado, todo mundo tem seus projetos, suas atividades aí pessoais, profissionais, que vocês vão dedicar uma parte do dia de vocês para estar lá com a gente, mas pensa que vocês estão investindo no futuro da mediação. E para que eu possa fazer um investimento que vale a pena, eu tenho que estar bem preparado. Mesmo sendo um trabalho gratuito, voluntário, eu tenho que fazer ele bem feito. E para eu fazer ele bem feito, eu preciso estar devidamente preparado. Então, quando eu não lido com esse momento de uma forma preparada e adequada, eu acabo gerando frustração para as equipes, né? Observem como que vocês vão avaliar, né? Os meninos ali estão sendo avaliados pelo domínio e pela aplicação das técnicas da mediação, da negociação, dentro do que é proposto na competição. Então, tem o caso geral, tem as confidenciais. Essas confidenciais, eventualmente, elas podem colocar algumas questões ali que colocam esses alunos em uma situação um pouquinho delicada. Vocês têm que ver como que eles têm capacidade de adaptação, de jogo de cintura, como que eles vão jogar o jogo ali, né? Isso é importante. E um pedido muito grande, encarecido nosso. Eu sei, ainda mais São Paulo, né, gente? O trânsito caótico que a gente sabe que se programem para não ter atraso. Quando tem um atraso de um painel, isso gera um efeito cascata no resto do dia todo. E às vezes a gente acaba tendo atrasos significativos que prejudicam a organização do evento. Então, tomem cuidado com isso. Em cada rodada que você participar, observem também as orientações que são passadas pela comissão organizadora. E aí, falando em nome da comissão organizadora, às vezes é frustrante, a comissão está ali se empenhando, se dedicando para organizar. Aí naquela sala ali cheio de gente, eu sei que vocês amam encontrar os coleguinhas. Ai, tanto tempo que eu não te vejo, Verinha, Silvinha e tal. E aí o pessoal tá dando uma orientação importante e fica aquela conversa. Sabe igual ó, professor falando com aluno dentro de sala de aula? A turma do fundão lá que não presta atenção em nada? Então vamos tomar cuidado com isso, porque a comissão organizadora às vezes fica ali e às vezes informações que são passadas ali, depois a gente recebe reclamação de que aquilo não foi observado porque alguém não prestou atenção, né? Então, assim, são alguns cuidados aí que a gente pede, assim, encarecidamente de vocês,
né? Eu sei que eu sou meio chato nessas coisas aí, mas quem me conhece, conhece, quem não me conhece, prazer. Este é o Leandro Renó, sendo Leandro Renó. Mas assim, eu só tenho a agradecer vocês assim muito, muito, muito de coração. Essa competição é de fato a menina dos olhos da Camarb, é talvez o maior projeto que eu tenho orgulho de ter ajudado a criar. E o que eu quero sempre é que a mediação ela cresça e ela cresça sendo reconhecida pelo valor que ela tem, né? A gente tem muitos preconceitos que a gente ainda tem que enfrentar aí, e eu acho que se a gente garantir a qualidade do nosso trabalho, né, da qualidade do que acontece na competição, a gente está revertendo isso a nosso favor depois, fora do ambiente da competição também, né? Eu quero que vocês tenham ótimas experiências, que os alunos tenham ótimas experiências e que a Camarb continue acreditando na competição e continue repetindo ela todos os anos, apesar do que, né, Luísa, todo ano a gente fala, ai, nunca mais eu mexo com uma competição na minha vida, só dá dor de cabeça. Mas é muito bom, é muito legal, é recompensador, né? Então, assim, acho que é isso. Eu queria ver se a Mônica, Beatriz, Luísa tem alguma coisa mais para acrescentar. E a gente está aqui com o tempo que vocês quiserem aí para poder trazer perguntas e tudo, mas fora daqui também, a hora que vocês precisarem, a gente está super à disposição. Mas acho que é isso, pessoal. Ô, Leandro, você falou uma coisinha, posso perguntar? Da primeira Claro, por favor. rodada. Todo ano eu fico muito insegura na primeira rodada, porque eu fico assim, eu não posso. A gente sempre tende a achar, porque a gente não tem o critério ainda da comparação entre eles, né? E muitas vezes, indo só por esses critérios, a gente fica. Eu sempre fico com medo de estar sendo injusta. Porque muitas vezes eu já percebi que eu não quis dar nota muito boa, porque eu não sabia como seriam as outras, e eu me senti como que prejudicando um pouco essa primeira equipe. E- porque a gente acaba indo numa Sim. comparação entre uma e outra, né? Depois da segunda, terceira, aí você fala, puxa, eu fui muito dura com aquela. Mas, ô Silvio, assim, só para te tranquilizar, eu acho que esse é essa é a preocupação de todos nós, né? Aí o que eu acho que, assim, obviamente que eu não tenho a solução absoluta, né? Mas é um pouquinho daquilo que eu falei. Quanto mais pautada em critérios objetivos vocês derem as notas, menos risco você tem dessas injustiças acontecerem. O que às vezes eu vejo acontecer muito são notas muito na subjetividade. Ai, gente, eu adorei o que a menina falou, mas o resto dela fez uma porcaria de atuação, entendeu? Né? Ou então, ela falou exatamente o que eu queria ouvir. Tá, beleza, mas o que isso tem a ver com os critérios objetivos? Então, quanto mais fugir da subjetividade a gente fizer e mais objetivos forem os critérios adotados para poder lançar as notas. Por isso que é tão importante, leiam, tem um arquivozinho lá, que até a Mônica mostrou a imagem, né? Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, depois eu acho que a gente pode até encaminhar isso aí para vocês, eu não sei se eu consigo, aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Mas na hora que a gente entra aqui, essa aqui é a página da Camarb, tá? Da edição dessa competição. Na hora que você desce aqui, você rola para baixo, você vai ver aqui os principais arquivos. Por favor, leiam esse arquivo aqui, critérios de avaliação. Na hora que você entra nos critérios de avaliação, aquilo que eu coloquei ali na minha apresentação de de forma mais sucinta, você vai ter aqui, você pula os da arbitragem, obviamente, não os interessa, e você vai para os de mediação. Primeiro são os do plano de mediação, pula, já passou, e vamos aqui. Então, aqui você tem a explicação do detalhe de cada um desses critérios. Então, leiam isso aqui antes e usem essas referências como referências para dar nota. Inclusive, na hora que você estiver fazendo essas anotações, quando você estiver ali vendo alguma dessas coisas acontecerem ou não acontecendo, anota para você dar o feedback objetivo em cima de critérios para esses alunos. Então, você tem tudo aqui explicado. Agora, deixar para ler isso ali 2 minutos antes do painel ou durante o painel, você não vai prestar atenção e você não vai conseguir. Aí a gente acaba, por falta de opção, né, falta de condição, partindo para o critério aleatório. Aí você corre mais risco. Mas, de toda maneira, Silvia, todo mundo vai passar por isso. Né? Todo mundo vai ter um primeiro painel de insegurança, de não saber, será que comparativamente
essa equipe é melhor ou pior do que a outra. Ninguém tem como saber antes de você fazer 2, 3 painéis. Por isso, até pedindo, quanto mais painéis vocês puderem fazer, mais a gente agradece, tá? Se tiverem coleguinhas que ainda não se inscreveram, por favor, captem novos avaliadores. Estamos precisando, tá? E isso enriquece a experiência de vocês, elimina esse momento desafiador e angustiante da Silvia, de será que eu sei avaliar? Você vai treinando, quanto mais você avaliar, mais você vai saber. Eu Acho que é geralmente dou os isso. critérios, o Fábio que me ensinou a dar os critérios. A Silvia vai dar os critérios toda vez que você avalia, foi o Fábio que me ensinou. Ótimo, é isso. Gente, a gente não Flávio, aprende isso lá na questão dos princípios de negociação de Harvard. Crie opções baseadas em critérios objetivos. Então, vamos criar notas baseadas em critérios objetivos. É isso, né? Vamos aplicar o que a gente sabe fazer no nosso dia a dia. A gente exige que as partes façam as mediações que a gente media. Flávio. Desculpa, Marília obrigada. levantou primeiro aqui. Bom, Ô, Mônica, me ajuda aí, Mônica. eu tô Me deixa aqui sozinho, não. de estreante, já tô tensa aqui, já tô com medo, já acho que fiz besteira, não tinha nada que ter me inscrito para ser avaliadora disso aqui. Mas É o enfim, contrário, a gente põe medo e você fala assim, Imagina. vou com medo mesmo assim, entendeu? mas eu já tive, fui avaliadora do meeting de negociação, então e lá no meeting, aí minha pergunta é essa. Eu desenvolvi para mim mesma uma tabela de critérios e que eu ia fazendo anotações, porque eu sou a pessoa do papel com caneta. A pergunta é: a Camargo tem isso pronto ou eu faço para mim? A Luísa, Camargo pode. tem pronto. A gente Obrigada, Luísa. entrega também no dia das sessões o papelzinho, a folha com os critérios objetivos de avaliação. E uma coisa que eu queria reforçar também relacionada às notas é que a gente pede que elas sejam lançadas antes dos feedbacks para os alunos, para a gente já conseguir, enquanto comissão, ir fazendo ali a organização das notas. É, e até por isso que a gente entrega também os tablets para vocês conseguirem acesso ao sistema para poder lançar as notas na sala que vai ter disponível para vocês, de avaliadores e árbitros, que é a sala da fofoca que o Leandro falou, que todo mundo se encontra, todo mundo tem que conversar. Se ficar lá tempo demais, a gente puxa vocês para um painel que tá faltando gente, então tome cuidado. Mas é disponibilizado também o tablet que vocês conseguem acesso à área do inscrito, que tem também esses critérios, mas para quem é do papel, a gente entrega tudo impresso. Mas você vai adorar, tá, Marília? E a gente é super legal. A gente faz essa cara de brava aqui agora, é só para poder dar uma responsabilidade mais, mas a gente é ótimo, tá? Você vai adorar, você vai querer É. participar todos os anos. Todos os anos a gente aprende muito com os meninos também, né? Na hora que a gente avalia e a gente puxa para os critérios e tal, a gente percebe o quanto a gente também aprende com eles, né? Esse olhar focado. E Marília, se você, né, já conhece bem também os critérios, né? Critérios internacionais e tal, então sabe bem como é que funciona. Mas vai, Flávio, Me põe conversa junto com o aí. Flávio, hein? Me põe nessa para fazer junto com o Flávio, que assim eu tenho Flávio, de quem Flávio pega já é cola. veterano, Isso, eu tem pego cola aí. dele. Eu tô super feliz de estar entre tantos amigos e ainda de ter conseguido seduzir a Marília para ela estar aqui conosco. Bom, Vamos lá. seduza mais, seduza mais. Luísa já respondeu uma questão, que é: as notas serão lançadas na plataforma eletrônica. Sim, Luísa. Ok. Outra questão, Leandro, verificando uma informação que para mim é nova que você trouxe. Como vai ficar gravado, é sempre importante deixar isso bem esclarecido. A partir da quarta rodada, pode ser uma segunda sessão de mediação. É isso? Isso, a gente quer, na mediação, a gente consegue fazer isso. O pessoal da arbitragem é mais certinho, entendeu? Aqui a gente inventa moda todo ano, sabe, Flávio? Então a gente quer botar os meninos para sair da zona de conforto. Então, tudo pode acontecer. O que a gente pede é prestem bastante atenção nas recomendações da comissão organizadora e leiam as informações confidenciais que são disponibilizadas antes das rodadas. Esses ajustes, se vai ser segunda sessão, se você tem que considerar nesta rodada a informação confidencial da anterior, se é sequencial, se não é, isso não tem nada definido, porque é surpresa para todos nós e para as equipes, mas tudo isso pode acontecer, mas é coisa tranquila, pior é para as equipes, para a gente é tranquilo, mas para eles é que é complicado. Então é importante que vocês tenham esse cuidado, essa atenção ali, tá? E aí só complementando, então, por exemplo,
pegar essa pergunta do Flávio, que eu acho que é uma coisa importante para a gente ter critério de realidade. Eu acho que uma das coisas que mais sempre me irritou na competição de mediação é que às vezes a coisa é muito fictícia, muito falsa e falta realidade, né? É uma coisa muito ensaiadinha. Por isso a gente faz essas coisas para tirar eles do roteirinho bonitinho deles. Então, se, por exemplo, falou assim, é uma segunda sessão, a pessoa chega lá e faz um discurso de abertura, como fosse primeira, pedindo para as pessoas se apresentarem como se nunca tivesse visto. Ô, gente, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a pessoa está sabendo se adaptar para o que está sendo orientado para aquela rodada. Então, assim, a gente também tem que ter esse tipo de olhar, porque as equipes que prestam atenção, se preparam adequadamente, quando eles veem que uma equipe que não se preparou adequadamente está fazendo a coisa errada, ela é elogiada, ela tem uma nota boa, em cima de quem que caem as críticas? De nós, avaliadores, entendeu? Né? Então tem que tomar esse cuidado, sim. Mas vai lá, Flávio. Também pensando na dinâmica de todos nós e que isso ficará gravado para outras pessoas. Leandro, explica para todo mundo, por favor, uma questão que sempre fica na dúvida, que é a questão da facultatividade do cálculo da sessão privada. Só para deixar um pouco mais claro, por favor. Luísa, quer falar? O cálculo é facultativo, não é um requisito obrigatório das sessões de mediação. Ele já foi, então, não foi esse ano que foi alterado, mas já foi, então, avaliadores das antigas aí talvez se lembrem que era obrigatório, mas não é mais. É importante avaliar se tanto o mediador quanto as partes sabem identificar um momento, né, de pedir um cálculo, de pedir uma sessão privada ou intervalo. O critério de saber o momento de pedir ou de não pedir também deve ser avaliado. Obrigado, Luísa. E por fim, como vocês já sabem que eu sou da velha guarda, eu queria só trazer algo que eu aprendi, uma prenda, algo que eu ganhei de Ana Gonçalves para os feedbacks. E como vocês deram tanta atenção para isso, Mônica e Leandro, e deram atenção de uma maneira brilhante, tão brilhante quanto Ana Gonçalves, o que eu aprendi com ela, e Bia vai saber, vai dizer se eu estou mentindo ou não, nessa questão da especificidade, Mônica. O que a Ana Gonçalves falava com tanto cuidado, ao invés de apontar do que você fez, do que eu percebi, eu gosto desse jeito português de falar, do que eu percebi, do que eu ouvi do que aconteceu, naquele momento em que aconteceu isso, isso, isso. É mais ou menos por aí, Bia? Esse verbo é bom, né? Dá uma distância bem importante ali para as pessoas. E aí, gente, só não sei se mais alguém quer fazer um comentário. Uma última questão que eu lembrei aqui, eu acho que está dentro do que a Mônica falou no começo dela, sabe? Eu acho que cada um de nós tem uma visão da mediação, tem uma experiência da mediação, cada um vem de uma formação diferente, né? De uma lógica de trabalhar a mediação diferente. Mas lembra que aqui nós estamos falando de uma mediação padrão competição da Camarbe. Então, assim, sem juízo de valor entre, eu não faria desse jeito, ou eu aprendi a fazer assim, o assado. Lembrem-se que nós temos critérios objetivos em cima dos quais os alunos estão sendo avaliados. Vamos nos ater a esses critérios objetivos. Se a minha prática é uma prática de um ambiente X, no modelo, no estilo de mediação Y, eu não vou avaliar os oradores com base naquilo que eu entendo que deveria ser na minha visão de mediação, mas na visão dos critérios. Por que isso tem que ser feito? Porque eles treinam com base nesses critérios. E o que frustra eles, às vezes eles se esforçam em fazer uma preparação para se enquadrar nos critérios do que está dentro das regras da competição, e vem alguém, às vezes, dar um feedback para eles e fala assim, olha, porque quando eu faço mediação, lá sei lá, no Oiapoque, no Chuí, na Câmara X ou no Sejusc Y, espera-se que você faça isso. Tá, mas onde que isso está sendo um critério que eu deveria me adequar para participar da competição da Camarbe, né? Então, toma muito cuidado com essas, de novo, subjetividades que geram um constrangimento e um desconforto muito grande para os alunos e impacta negativamente na própria percepção deles, na seriedade com que a gente trata a competição e como que a gente lida com esse momento, né?
Eu acho assim que ninguém que tem que fazer juízo de valor de qual é a melhor forma de fazer mediação ou não, mas nós estamos num procedimento que tem critérios objetivos e precisam ser observados. Eu acho que essa é a mensagem principal. Eu acho que a gente conseguir fazer isso, a gente vai entregar uma experiência de melhor qualidade para todos os alunos, inclusive para a gente. Né? E, obviamente, cada um saindo da experiência da competição, depois decide qual que é a linha de mediação que quer fazer, qual é o estilo com que quer trabalhar, onde que vai fazer, mas eles estão passando por uma experiência que eles escolheram, que é a da Camargo, da competição da Camargo. Então, acho que esse é o foco nosso ali naquele momento. E como a Mônica diz, a gente acaba aprendendo muito. Né? Eu acho que a gente aprende demais com essa experiência, né? Eu já revi várias coisas na minha própria prática a partir de coisas que eu vi sendo feitas ali e que eu deixei de considerar o que eu, Leandro, considerei, porque na minha cabeça tinha que ser de um jeito, mas eu fui lá, peraí, mas os critérios não estão exigindo nada disso que eu acho que deveria ser. Então, eles vão ser avaliados com base nos critérios e, de repente, ali eu percebo que o jeito que os critérios colocam é até mais interessante do que eu imaginava, porque a gente vai aprendendo, né? Eu acho que isso que é mais importante. Luísa. Gente, uma outra coisa também, em nome da comissão, que eu queria falar é que a gente precisa esse ano, assim como todos os anos, que os feedbacks eles sejam, além de específicos, que eles sejam objetivos. A gente, ano passado, teve algumas situações em que os feedbacks se prolongaram muito e acabou encavalando com os próximos painéis que estavam por vir, e os alunos acabam se empolgando também e vão pedindo feedback, então a gente orienta que se vocês perceberem que está tendo uma conversa ali, está sendo produtivo, né? Vocês estão passando um feedback interessante para os alunos e eles estão interessados também, nada impede que vocês saiam da sala e continuem o feedback ali no corredor ou em uma outra sala que talvez esteja desocupada. Os alunos gostam muito de receber, a gente também, né, acha que é importante vocês darem esses feedbacks, mas a gente também precisa de ter a rotatividade ali das salas e às vezes a gente fica um pouco sem graça de interromper. Então, só para, como vai ficar gravado também, e a gente ainda está com um quórum interessante de dar essa orientação de tentar ser o mais objetivo possível nessa parte também. E aí lembra também que tem gente que vai ter que sair de um painel e correr para o outro, né? E se a gente pegar o seno, Marília, prepare, tá? Se você estiver passando no corredor no lado de alguém, é capaz de a gente te laçar. Eu assim, não, a gente tem que ir embora. Você não vai embora, não, e a gente colocar dentro da outra sala, entendeu? Então a gente precisa sempre de vocês ali. Então, às vezes naquele painel que está acabando, depois vai ter outro. Gente, a gente vai estar lá também, né? Eu, o Leandro, o Fábio e o Fernando que Sim. estão aqui ouvindo a gente também no dia da competição para auxiliar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. Queria agradecer muito a Mônica e ao Leandro pela disponibilidade de estar aqui hoje também auxiliando com esse workshop. Eu nem estava prevista de falar, não, eu acabei intrometendo aqui nas informações do Leandro e da Mônica, mas só para agradecer mesmo vocês pela disponibilidade. Ah, Não, eu que missão nenhuma. agradeço aqui Nossa, essa. É sempre um prazer. Essa competição da Camargue, Marília, você vai ficar viciada, porque ela é absolutamente viciante. É uma delícia participar e a gente perceber que a gente está construindo aqui alguma coisa muito sólida em prol da cultura e, em especial, aí na formação de uma geração de excelentes profissionais. Né? E fazer parte disso só é motivo de orgulho, viu, Luísa? Então. Eu estou dentro, me chamem sempre que eu puder contribuir, participar, para mim é uma honra. Para nós do CFML, que todos aqui, os mediadores certificados pelo CFML, têm uma contribuição muito grande para dar aí para a Camargo aí, o quanto nós somos apegados aos critérios objetivos e quanto sabemos aí o que é ser avaliado com base nesses critérios, né? Então, Tudo muito bem, obrigada, obrigado. Luísa, Leandro, pelo convite. Beatriz aqui, que está sempre aqui Sim. fazendo um trabalho fantástico aí. E é um prazer estar aqui com vocês. É isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Como eu falei, a gente gravou tudo aqui. Depois o nosso setor de comunicação vai disponibilizar para vocês o link ali e também para quem não pôde estar aqui hoje, ter esse acesso. De novo, assim, acho que todo mundo aqui tem meu contato. A hora que precisar trocar uma ideia, eu vou estar lá também. Chego dia 21, vou embora só dia 25, depois que acabar a competição. Então, assim, a gente vai se encontrar muito lá e o que vocês precisarem, tirar dúvida, qualquer insegurança que vocês tenham, pode me mandar mensagem, pode me procurar e a gente vai trocando figurinha para garantir aí o sucesso da nossa competição.
Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, Mônica, boa obrigado de noite. coração. Beatriz, Obrigada. Luísa, Fábio, Fernando, valeu aí demais, todo mundo. Obrigado, turma. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.